Boa noite a todos. Oi, gente, boa noite, Felipe. Boa noite. Então, vamos começar agora a resolução. Essa prova aqui é a Boa noite, não sei se vocês me ouviram. prova de agente de fiscalização, defesa do consumidor, prova de Santo André, provinha que estava um nível bem puxadinho aí. Ah, eu achei, só fiz metade e nem sei se tá certo. É bem trabalhosas as questões aqui. Vamos ver se a gente... Nossa, me senti uma burra. Não, tava difícil mesmo a prova. Bem difícil. E era bem para agente de fiscalização também, então eu acho que a prova vem nesse nível aí, matemático. Vai ser as básicas que vai diferenciar. Ainda bem que não veio com um peso tão grande, mas quem conseguir acertar uma de matemática aí vai fazer a diferença. Então vamos lá. Essa 16 aqui responderam? Chegaram numa resposta para ela? Querem comentar? Depois eu peguei na D. Na D de dado? D de dado, Tá. Beleza, então vamos fazer aqui a correção. Uma empresa tem certo número de departamentos e todos os funcionários da empresa participam uma única vez de uma palestra sobre primeiros socorros. Então, ela tem um número de departamento X. Deixa eu... Número de departamento X. E todos os funcionários da empresa participam uma única vez de uma palestra de primeiros socorros. Essa palestra foi oferecida 5 vezes, e na primeira vez participaram 11 funcionários de cada departamento. Então, ela tem um número de departamento X, um número de departamento Y, número de funcionários, que a gente não sabe, chama de Y. Ela foi oferecida 5 vezes. Então, a gente vai ter aqui primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. As 5 vezes que ela foi oferecida. Então, na primeira vez, participaram 11 funcionários de cada departamento, né? Então, aqui na primeira vez, a gente vai ter 11 funcionários de cada departamento, só que como a gente não sabe departamento, então vai ser 11 vezes o número de departamento, 11x. Na primeira vez. Na segunda vez, na segunda palestra, contou com a presença de 9 funcionários de cada departamento, e a terceira palestra com 15 funcionários de cada departamento. Então, na segunda, vai ser 9 funcionários, 9 de cada departamento, 9 vezes x. Na terceira vai ser 15 vezes x. Na quarta palestra, de metade dos departamentos foram chamados 8 funcionários e da outra metade 7 funcionários, né? Então aqui metade dos departamentos, né? Então, ou seja, metade de x, 8 funcionários de metade de x, ou seja, da metade de cada departamento. Então aqui, ó, na quarta palestra vai ser 8 funcionários, aí em vez de fazer de cada departamento, é de metade de cada departamento. Então a gente faz assim, ó, vezes meio x. E depois mais 7 funcionários de cada outra metade dos outros departamentos. 7 vezes metade de cada departamento, que a gente está chamando de departamento de x. Na quinta palestra,
contou com a presença de todos os funcionários que ainda não tinham participado, num total de 175. Então, aqui na quinta palestra, a gente vai ter 175 funcionários. Se a primeira palestra teve 21 funcionários a menos que a última, o total de funcionários dessa empresa é... Então, aqui, ó, ele deu uma outra informação da primeira palestra, né? Ela falou que teve 21 funcionários a menos que a última teve 175. Então, aqui, ó, na primeira palestra é igual a 175 menos 21. 21, que é igual a 154. Então, aqui a gente descobriu que, ó, que se 11x ele é igual a 154. Aí eu consigo descobrir o valor desse x aqui. Se eu pegar o... Ó, 154 é igual a 11x. Aí posso fazer aqui uma... Passo, o 11 está multiplicando para... Passo ele dividindo 154. 154 dividido por 11 é igual a 14. Então, ó, descobri que o valor de x é 14, ou seja, o número de departamentos, né? Ó, x aqui, ó. X é número de departamentos. Então, agora eu já sei que o número de departamentos é 14. Então, agora vamos descobrir a quantidade de... Ele quer saber a quantidade de funcionários. Então, agora eu vou substituir no 14 em cada uma dessas linhas aí, né? Cada uma das palestras eu não tenho x, né? Então, aqui na primeira palestra eu já sei que é 154. Já achei o valor da primeira palestra. Na segunda palestra vai ser 9 vezes x, que é igual a 9 vezes 14, que é igual a 126. Então, 126 é a minha quantidade da segunda palestra. Aqui vai ser 15 vezes x, que é 15 vezes 14, que é igual a 210. Quantidade de funcionários na minha terceira palestra. Aí aqui, ó, vai ser... Lá é 14, então metade de 14 é 7. Então aqui eu vou fazer 8 vezes 7. Mais 7 vezes 7. Aí resolvendo essa continha aqui, a gente vai ter 56 mais 49 é igual a 105. 105 é a quantidade da quarta palestra e da quinta palestra 175. Então, somando todos esses aqui, que estão em vermelho, né? Então, a quantidade de funcionários que é y. Então, y é igual a 154 mais 126 mais 210 mais 105 mais 175. Y dá 770. Então, letra D. Beleza? 17. 17 vocês acertaram? Conseguiram fazer? Esse aí já. Ah, Eu fui na C, mas eu tenho certeza que eu errei de onde eu parti. Problema do vermelho, eu tenho certeza. Certeza que eu errei. vamos ver. O fluxo de veículos em certo trecho de uma via é controlado por 2 semáforos que possuem apenas a luz verde, indicando que a passagem está liberada, e a luz vermelha indicando proibição de passagem. Um desses semáforos fica com a luz verde acesa por 1 minuto e 10 segundos e outro por 2 minutos e 30 segundos. Então a gente tem o semáforo 1.
Semáforo 1, que ele fica com a luz verde por 1 minuto e 10 segundos. E a gente tem o semáforo 2, que ele fica com a luz verde por 2 minutos e 30 segundos. E o semáforo 1 e 2, semáforo 1 e 2, ficam com a luz vermelha por 50 segundos. Então, ó, um desses semáforos fica com a luz verde por 1 minuto e 10, outro fica por 2 e 30, e passam ao fim de cada fase do verde para a vermelha. Os dois ficam 50 segundos na fase vermelha, passando em seguida para a fase verde e vai ficando esse ciclo aí. Considerando que às 0 horas de certo dia os dois semáforos iniciaram a liberação de passagem nesse dia, o último momento em que esses semáforos iniciaram... Ó, tem uma pergunta aqui, ó. O último momento em que esses semáforos iniciaram a fase vermelha foi às... Então aqui a gente tem que pegar o tempo do semáforo, mas o tempo adicional da luz vermelha que ele vai ter depois, né? Então, vamos converter tudo em segundos. Então aqui a gente tem 60, 70 segundos. 2 minutos é 120, mais 30, 150 segundos. E aqui já está em segundos, 50 segundos. Beleza, então o ciclo do semáforo 1, né? Então vamos chamar o ciclo as duas fases, o verde e o vermelho juntos, né? Então, semáforo 1 vai ser 70 mais o tempo do vermelho aqui, que é 50. Então vai ser 120. O ciclo do semáforo 2 é 150 mais 50, que é 200. Beleza, então aqui a gente vai resolver por MMC, né? Que são frequências diferentes. Ele está perguntando quando que essa frequência vai se repetir novamente juntas, né? Então sempre nesse padrão de perguntas é MMC a forma de resolução. Então vamos fazer o MMC aqui com esses dois valores aqui, ó, 120 e 200. 200 e 120. Dá 2, aqui dá 100, aqui dá 60. Por 2 aqui dá 50 e aqui dá 30. Por 2 aqui dá 25 e aqui dá 15. Por 5 aqui dá 3 e aqui dá 5. Por 3 aqui dá 1 e aqui dá 5. E por 5 aqui dá 1. Beleza. Aí agora a gente vai multiplicar tudo isso daqui. A gente vai chegar em 600. Então, a cada 600 segundos, eles se encontram, né? Eles se repetem, eles se encontram. Isso. Se a gente quiser converter aqui em minutos, né? 60 segundos, 10 minutos. Então, aqui, como que eu fiz, né? Então, ó, ele quer saber o momento neste dia, o momento que então, neste dia inteiro, né? Então, ele está começando lá das 0 horas, ele vai querer saber até o final do dia. Então, o dia tem 24 horas, vou converter 24 horas em minutos, vai dar 1440 minutos. Aí aqui eu dividi esse 1440 minutos por 1440 minutos, dividir por 60.
Não, essa divisão por 60 nem preciso. Pode ser por 10 também. Por 10. Por 10 está em minutos. Isso. Vai dar 144. Ou seja, 144 vezes eles vão se encontrar num dia. Meia-noite. É, 144. É. 144 vezes eles se. O Felipe. Oi, pode falar. Então, é que a lógica aí é que como eles vão completar o ciclo à meia-noite de novo, né? Aí você vai voltar aos 50 segundos do vermelho, que os dois vão estar juntos. Meu Deus, eu estava me matando para tentar. Ah, não acredito. Que eles vai acabar que vai repetir, vai dar uma divisão. 10 minutos e vai ficar redondo, é isso que eu não entendi. Nossa, aí faz sentido, porque se fica verde, tem que tirar 50. Nossa senhora, bora. Como deu uma divisão exata, significa que exatamente à meia-noite eles se encontram de novo, né? Só que daí o que o exercício pede? O último momento que os semáforos iniciaram a fase vermelha, né? Então, fase vermelha você tem que subtrair 50 segundos do último horário que eles se encontraram de novo, né? Ou seja, foi lá às 24 horas, e aí você subtrai nos 50 segundos, que foi a última vez que eles se encontraram, 24 horas e 0 segundos. 0 segundos. Deixa assim. Menos os 50 segundos, que é a hora que começou a fase vermelha, né? Que ele quer saber exatamente quando começa a última fase vermelha. Dá 23 horas e 10 segundos. É isso mesmo. Muito bem. Eu vi gente falando desse exercício que poderia ir direto já subtraindo da meia-noite, mas Mas aí você teria que saber do MMC no mínimo. mas aí você tem que ter certeza que ele ia dar esse ciclo perfeito deles se encontrarem exatamente à meia-noite de novo juntos. Sim. Né? Se você não tirar um MMC, você não consegue ter essa confirmação. Eu cheguei até aí. Eu só não sabia o que fazer com a informação. Mas é isso, aqui, ó, a letra A mesmo, tá? Gabarito. Uhum. Nossa, peraí, deixa eu arrumar aqui que eu fiz aqui tudo errado. 24 horas, pulei os minutos. Mas deu para entender, calma. Deixa eu fazer de novo aqui e escrever. 24 horas. 24 horas, 0 minutos, 0 segundos. Menos 50 segundos. Vai dar 23 horas, 59 minutos e 10 segundos. Isso. Que é a letra A. Começou a ficar difícil a prova, né? Já começou a bagunçar. A primeira era mais fácil, olha. A primeira era para iludir, a segunda, mais ou menos. A terceira já. Toma um choque. Conseguiram fazer essa da. Eu fui dizer por aproximação. Não vai fazer exato, eu não fiz, não. Por aproximação. Meu cérebro deu um nó e não consegui fazer, não, velho. Nossa, essa daqui também eu tive que refazer ela algumas vezes, que na primeira não foi, não. Demorou para sair um jeito bom aqui dessa, viu? Ó, vamos lá. O Tour de França é uma competição anual de ciclismo realizada na França. Considerando um grupo de 500 ciclistas, no final de 2018, alguns já tinham participado uma única vez do Tour de France e os demais nunca participaram. Então, aqui a gente tem o ano aqui de 2018. A pegada aí era o 500. Essa é a pegada.
Aí aqui em 2018, deixa eu pôr mais para cá esse bagulho aqui. Eu vou precisar usar espaço aqui. Aí aqui ele fala um grupo de 500 ciclistas, alguns já tinham participado, os demais nunca participaram, né? Então vamos fazer essa divisão aqui dos que participaram, dos que nunca participaram. O total de um grupo de 500, né? Então o total aqui é 500 em 2018. Cadê? O grupo de 500. Alguns já tinham participado e outros não, né? Então a gente tem a quantidade X que já participou e a gente tem a quantidade que não participou, que vai ser 500 menos X, né? Que vai ser o total menos os que já participaram. No final de 2011, de 2021, entre os que já participaram, entre os que já tinham participado até o final de 2018, 20% participaram mais 2 vezes nesse tour. Então, aqui, ele vai falando os anos aqui no exercício, então, até chegar em 2021. 2019, 2020, 2021. Em 2021, entre os que já tinham participado até o final de 2018, 20% participaram mais 2 vezes. Então, quem já tinha participado até 2018? Então, ó, quem já tinha participado aqui até 2018 é o X, não é? Então, desse valor de X, lá em 2021, 20% participaram mais 2 vezes, né? Então, desse valor de X aqui, que é os que participaram em 2018, em 2021, 20% participaram. Então, aqui eu vou colocar 20% de X, ou já vou colocar direto aqui 0,2x. Né? Então, essa quantidade participou 2 vezes. Tá? Então, aqui, ó, 20% participaram mais 2 vezes nesse tour. Então, vou abrir essa linha aqui. E aqui vai ser igual a... Peraí, deixa eu continuar aqui. Deixa eu ver aqui o que mais que ele fala. 20% participaram mais 2 vezes nesse tour. 35% participaram mais uma vez. E os demais não voltaram a participar. Tá, então, tudo isso daqui aconteceu em 2018. 20% 2 vezes, 35% uma vez. Então, aqui, 20% 2 vezes e 35% uma vez. Então, aqui vai ter mais 35%. Mais 35%. Mais... Não preciso colocar parênteses, porque aqui foi só uma vez. Mais 0,35% daquela quantidade lá que a gente chamou de X. Então, essa daqui é a quantidade que participou em 2021. Então, ó, fazendo essa conta aqui, vai dar 0,2x vezes 2, vai dar 0,4, 0,4 mais 0,35, 0,75x. Então, 0,75x participaram. E os demais não voltaram. Ou seja, quem não participou?
essa diferença aqui, né? Se 0,75 participou, faltou 0,25 de x participar. Tá? Deu para entender essa lógica? Sim. Então, é 0,25 que não participou. 0,25x. Beleza, vamos para a próxima linha agora aqui. Considerando os que nunca tinham participado até o fim de 2018, 30% participaram uma única vez. Então, dos que não tinham participado até 2018, 30% participaram. Ou seja, aqui, ó, nessa linha aqui dos que já participaram em 2018, 30% participaram uma vez. Então, vou colocar 30% aqui nessa célula do 2018. 30 pessoas. 30 pessoas, não é 30%. Deixa eu abrir um espaço aqui, deixa eu diminuir esse X. Vou colocar uma outra cor aqui. Então, 30 pessoas participaram aqui uma vez. 25% participaram em 2020. Deixa eu destacar aqui. 25% participaram em 2019 e 2020. E os demais continuaram sem participar. Então, aqui, ó, dos que não tinham participado, né? Então, quem não tinha participado em 2018, né? Tudo isso daqui ele está falando de 2018. Deixa eu apagar essa parte aqui. Ó, tudo isso daqui ele está falando de 2018. Então, em 2018, 30% participaram e 25% participaram em 2019 e 2020, né? Então, quem não tinha participado em 2018 é o 50x. Aí, desse 50x, 25% participou em 2019. Então, vou colocar essa informação lá. Deixa eu arrumar uma cor aqui. Vai de verde de novo. Da onde é 50x? Esse 30 não é do 500 menos x? Essa parte aí que eu não consegui. Hã? Esse 30 não seria do 500 menos o x? Porque eles falaram assim, dos que não participou, 30 participou uma única vez. Então, não é do 500 menos x? É isso que eu não entendi. Considerando os que nunca tinham participado até o fim de 2018, 30 participaram uma única vez. Você fala que aqui seria, então, 500 menos x menos 30? Então, essa parte que eu empaquei. Que aqui, como ele já deu um número, ele já falou uma quantidade que participou, assim, se eu quiser saber a quantidade que não participou depois, aí eu vou precisar subtrair esse 30 do 500 menos x, igual você está falando. Entendi. Depois eu pus ele na conta, mas para encaixar aí ficou difícil. Mas pode seguir. Mas aí, como a gente está achando ali os que já participaram, a gente coloca só essa quantidade que ele já informou que é 30. Eu não preciso associar ela com 500 menos x. Agora, se eu quiser saber a quantidade que não participou em 2018, aí eu preciso tirar o 30 do 500 menos x. Tá, entendi. Então, 30 participaram uma vez, 25% participaram em 19 e 20. Tá, então, eu vou pegar 25% dessa quantidade aqui. Deixa eu mudar essa cor. Fazer isso daqui. Pegar 30% desse daqui. 30 não, 25 que ele fala. 25% em 2019 e 25% em 2020. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar 500 menos x vezes 25%. Aí eu faço aqui uma distributiva. 0,25 vezes 500 dá 125. E aqui 0,25 vezes x vai dar 0,25x. 0,25x.
É isso. Tá? E a mesma coisa, então isso foi 25% em 19, 25% em 20. Então em 20 vai ter esse mesmo valor aqui, tá? Então aqui em 20, só vou repetir o valor aqui, ó, 125 menos 0,25x. E os demais continuaram sem participar dessa competição. Se no fim de 2021 a soma de todas as participações do Tour feitas por esses ciclistas era igual a 555, o número de ciclistas que já tinham participado do Tour até o final de 2018 era... Então, no final de 2021, então, passado todos esses anos, a soma de todas as participações foi 555. Então, aqui, ó, se eu somar todos aqui, ó, do 18, 19, 20 e 21, vou ter um total de 555. A soma de todas as participações do Tour feito por esse ciclista era igual a 555. O número de ciclistas que já tinham participado do Tour até 2018 era... Aqui, ó, vou somar todos que participaram aqui, né? Então, ó, então vamos chamar aqui, vamos somar, então, todos que participaram. Então, ó, tem o X, começando aqui por 2018. Eu tenho um X número que participaram. Depois apareceu mais esses outros 30 que participaram. Depois, em 2019, eu tenho 125 menos 0,25x. 125 menos 0,25x. Depois, em 2020, eu vou somar também 125 menos 0,25x. E em 2021, eu vou somar 0,75x. E tudo isso daqui tem que dar 555. Então, aqui, ó, se eu for somar os valores aqui primeiro, 125 com 125, 250, com mais 30, 280. 280, mais os valores de x. Eu tenho 0,25 com 0,25 dá meio. Um inteiro dá 1,5. Com 0,75. Não, calma aí. Não, aqui é negativo. Volta aqui, volta, volta, volta. Então, aqui é menos 0,25 com menos 0,25 dá menos meio. Com mais 0,75 dá mais 0,25. Com 1 dá 1,25. Então, em x eu vou ter 1,25x. Igual a 555. Igual a 555. Eu passando o 280 para o lado de lá, vou ter 1,25 é igual a 275. 1,25x é igual a 275. Dividindo 275 por 1,25, x é igual a 220. 220. Eu tirei as porcentagens do 500. O problema foi o 30, que eu embananei. Por isso que eu aproximei, porque eu falei, tem alguma coisa relativa aqui que eu tô fazendo errado. Ainda bem que chegou perto e Deu sorte. deu certo.
Deus é mais. Essa daqui só só consegui fazer montando essa tabela, que eu não conseguia fazer na mão, não. Consegui entender o enunciado, velho. Nossa, eu tava confuso de entender. Essa é confusa, essa daqui. Eu tinha visto ela uma outra vez também. Nossa, confusa mesmo. Bem confusa essa. Vamos lá. 19. Em uma cidade, a razão entre o número de pessoas e o número de animais domésticos é de 12 para 5. Né? Então, razão de pessoas para animais é de 12 para 5. Se o número de pessoas dessa cidade aumentar em 15% e o número de animais domésticos diminuir em 924, a razão indicada vai passar a ser 15 sobre 4. O número atual de pessoas na cidade é... Então, a gente tem aqui uma razão inicial, e aí depois ele dá uma outra condição que vai aumentar 15% de pessoas e diminuir animais em 924. Né? Então, eu tenho um P sobre A aqui, aí esse P ele vai aumentar 15%. Né? Então, mais 15%. Então, ele vai passar a ficar 1,15P. Não acredita que eu esqueci esse P? Foi isso que eu errei? Meu Deus! Que ele vai ficar 1,15, né? Que é o 100% do P mais 15%. 1,15P. E o A vai ser um A menos 924. 924. Então, essa daqui vai ser a nova formação aí depois. E aí, com essas variações, a minha razão ela vai ser de 15 para 4. Ele falou aqui, ó, quando eu fizer essas alterações, minha razão vai passar a ser de 15 para 4. Tá. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Como a gente tem aqui frações, a gente vai fazer uma multiplicação em x nelas. Tá? Então, aqui, ó, primeiro a gente vai fazer aqui a de cima, P vezes 5, vou fazer aqui uma seta assim, 5P, 5P igual a 12 vezes A. E aqui na de baixo, 4 vezes 1,15P, vai dar 4,60, isso, 4,60P é igual a 15 vezes A, 15 vezes A é 15A. Deixa eu fazer aqui embaixo, ficou muito apertado. 4,6P é igual a 15 vezes A é 15A. 15 vezes menos 924, menos 13.860. Tá? Então, aqui a gente fez uma multiplicação em x nas duas frações. Agora, o que a gente vai fazer? A gente quer achar aqui o número atual de pessoas da cidade. Tá? Então, vamos isolar o A nessa primeira equação aqui. Vamos isolar o A. Então, vamos passar o 12 para junto do P. Então, vai ficar 5P dividido por 12 é igual a A. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse A com esse A aqui dessa equação aqui. Vou fazer uma substituição aqui. Então, vai ficar aqui, ó, 4,6P é igual a 15 vezes
5P sobre 12. Deixa eu até mudar de cor aqui para ficar bonitinho. 5P sobre 12 menos 13.860. Beleza. Deixa eu só colocar esses carinha aqui no colchete. Eles vão ter que se resolver primeiro, né? Isso é uma multiplicação. Aí, o que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer uma... R$75. Vou fazer essa multiplicação aqui primeiro. 4,6P igual 5 vezes 15, 15, 30, 60, 75P sobre 12 menos 13.860. Aí aqui eu dividi esses dois aqui. O 75 por 12. Que deu 6,25. Então aqui ficou 4,6P. 75 dividido por 12 deu 6,25. 6,25P menos 13.860. Aí agora eu passo o P para lá. O P não. Passo o 6,25P para cá, né? Então ele está positivo, ele vai para lá negativo. Então vai ficar 4,6P menos 6,25P igual a menos 13.860. Fazendo essa subtração aqui, eu vou ficar devendo 1,65P, 13.860. Aí aqui, como os dois lados estão negativos, eu posso multiplicar por menos 1 os dois, né? Deixo os dois positivos. Fica 1,65P igual a 13.860. E aqui eu vou passar o 1,65 para cá, dividindo o 13.860. Então, fazendo essa divisão aí, a gente chega em 8.400. 8.400, letra B. Beleza essa? Deu para entender? Gente, eu só esqueci um P, por isso que eu não cheguei no resultado. Se esqueceu o P, aí já era. Aí já mistura com os outros valores sem P, aí dá tudo errado. Inadmissível. Beleza, vamos para a próxima. Questão 20. Essa daqui não estava difícil não, né? Conseguiu fazer essa? Uhum. Essa daqui era uma... Qual que deu aí? Quanto deu? B. D de dado? 6 horas e 15. 6 horas e 15, B? Uhum. Uma empresa produz um certo tipo de peça e as embala em um lote do tipo L, que contém um determinado número de peças, ou em um lote do tipo P, que é o dobro do lote L. Para produzir peças para 12 lotes do tipo L, 3 máquinas idênticas funcionam por 5 horas. Então já vamos fazer essa anotação aqui, que a gente vai ter máquina. Então, para produzir 12, a gente vai ter máquina, vai ter o tempo e vai ter as peças. Para produzir peças para 12 lotes do tipo L, então, peças para 12 lotes L, 3 máquinas idênticas
devem funcionar por 5 horas. 5 horas. Para produzir peças para 20 lotes do tipo P, 20 lotes P, 8 dessas mesmas máquinas, então aqui vem 8, devem funcionar por quantas horas? Por X horas. Beleza, então aqui ó, a resposta ela tem minutos, então já vou converter aqui essas horas aqui para minutos, então 5 horas em minutos vai ser 300 minutos. E aqui ó, a gente tem lotes diferentes, né? Vamos igualar esses lotes aqui. Aqui em cima no começo ele fala que lote do tipo L contém determinado número de peças, ou lote do tipo P, P contém o dobro do tipo L. Né? Então, P é o dobro do tipo L. Então, aqui, se eu vou fazer 20 lotes P, é a mesma coisa que eu fizer o dobro. 40 lotes L. Então, aqui meio que tem uma conversãozinha aqui também na quantidade de peças. Só se atentar a isso. Então, agora aqui vamos fazer com os lotes em L. Quantidade de lotes, peças em L. Então, aqui, vamos lá. Aqui, então, colocar a seta aqui para direção do X. Trabalhando com 3 máquinas, eu gasto 5 horas. Se eu aumentar a quantidade de máquinas, eu diminuo o meu tempo. Então, se eu aumento um, diminuo o outro inversamente. Então, muda a direção da seta. Agora aqui, tempo e peça. Para fazer 12 lotes, eu gasto 5 horas. Para eu fazer 40 lotes, eu vou gastar mais horas. Então, mais lotes, mais horas, são mesma proporção e diretamente proporcionais. Seta vai no mesmo sentido. Beleza, achei aqui a direção das setas. Agora eu vou montar aqui. Então, começo com x igual a 5 vezes, coloco a ponta, que é 3, e a outra ponta, que é 40. 40. 5 não, né? Vamos colocar em minutos, que é 300. Então, x é igual a 300 minutos vezes o 3 da máquina vezes 40 do lote. Isso daqui vai ser dividido pela parte de trás da seta, que é o 8, e a parte de trás da seta aqui, que é o 12. 12. Então, aqui vai dar 300 vezes 40 vezes 3, 360, 00, 36 mil. E aqui 8 vezes 12, 96. Fazendo essa divisão, dá 375 minutos. Aí, em horas, vai dar 6 horas. 6 horas, 6 vezes 6, 36, 360 para 75, 15. 6 horas e 15 minutos. 6 horas e 15 minutos. 6 horas e 15 minutos. Letra B. Beleza? Então, para a próxima. 21. Mas eu resolvi depois de 55 horas. Eu caminhando com o meu cachorro, eu pensei no final nos exercícios. Ó, um grupo de amigos combinou de preparar uma festa. Cada amigo deveria levar 2 pratos de iguaria. Então, a gente tem lá um grupo de amigos, né? Número X de amigos. Então, número de amigos é X. Aí, quantidade de pratos iguarias é 2 vezes, é o dobro da quantidade de amigos. Cada um vai levar 2. Cada amigo deve levar 2 pratos de iguarias, cada prato contendo um número
de iguarias igual ao número de amigos do grupo subtraído de 8, né? Então, aqui, ó, número de iguarias cada prato contendo um número de iguarias igual ao número de amigos do grupo, menos 8. Então, ó, a quantidade de pratos é 2x vezes quantidade de amigos menos 8. Então, a quantidade de amigos é x menos 8. Se o total de iguarias que forem levadas foi 1768, o algarismo da unidade dos números de amigos desse grupo é... Então, ó, ele falou aqui, ó, que a quantidade de número de iguarias, ele deu aqui, que é igual a 1768. 1768. Aí ele vai querer saber a quantidade, o número de amigos, né? Ele vai querer saber o X. Mas beleza, vamos primeiro resolver aqui. Vamos resolver isso daqui então, número de iguarias. Então aqui vai ser 2 vezes x. Então a gente vai ter 2x ao quadrado. Aqui a gente vai fazer a distributiva, né? 2 vezes x, depois 2 vezes menos 8, que vai dar menos 16x, menos 16x é igual a 1768. Então aqui já deu a cara que é Bhaskara, que vai resolver isso daqui, né? Aí aqui a gente vai passar, como já dá para imaginar aqui que é Bhaskara, né? Por quê? Porque a gente já tem aqui ó, um x ao quadrado, a gente já tem um x, e a gente tem um valor sem o x, né? Então a gente já tem aí os coeficientes A, B e C, característicos da Bhaskara. Opa, peraí, deixa eu apagar esse negócio que apareceu aqui. Então, vamos passar esse 1.768 para o lado de cá. Então, vai ficar o treco. 2x ao quadrado menos 16x menos 1768 igual a zero. Então, aqui, ó, coeficiente A, B e C. O A, que é o x ao quadrado, vale 2. O B, que é o x, vale menos 16. E o C, que é o que está sozinho, vale menos 1,768. Então, vamos lá. Vamos calcular, começar aí calculando o delta. Então, delta é B ao quadrado menos 4AC. Delta é B ao quadrado vai ser 4. Não, é o A que é 4. O B é menos 16. Deixa eu colocar aqui, menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 2, vezes o C, que vale 1,768. 768. Tá. Então, aqui, tirando a deixa eu ver aqui isso. Então, 16 vezes 16 dá 256. 256. 4 vezes 2 vezes 1768. 4 vezes 2 vezes 1768. 2.
dar 14.144, essa multiplicação aqui. E aqui, menos com menos vai dar mais, então vou somar 256 com 14.144, dá 1.440. Aí, agora deu um número conhecido. Então, esse 1.440 aqui é a raiz de 12, né? Como tem mais um zero aqui, a raiz dele vai ser a raiz desse delta, a raiz de 140. Deixa eu escrever melhor aqui, ó. A raiz de 140, 14.400 é igual a 120. Então já vamos guardar aqui essa raiz aqui. E agora vamos para Bhaskara. Bhaskara. Então, Bhaskara é o oposto de B, mais ou menos, raiz de delta, 2 vezes A. Então, aqui a gente tem que achar o x1 e o x2 da Bhaskara. X1, oposto de B. Então, o oposto de B é menos 16, é mais 16. Então, é 16 mais... Raiz do delta eu já achei que é 120. 2 vezes A. O A vale 2, 2 vezes 2, 4. Aqui dá 136 dividido por 4, que é igual a 34. E aqui o x2. Oposto de B, 16. Aqui vai ser menos 120 dividido por 4. Aqui dá 104 negativo dividido por 4, menos 26. Né? Então, se deu um sinal negativo aqui, provavelmente a gente não vai utilizar ele, que a gente está trabalhando com valores reais. Então, a gente achou que o x é 34. Né? O que é o x mesmo que a gente está procurando? Número de amigos. Então, o número de amigos é 34. E a pergunta pede algarismo das unidades do número de amigos. A unidade é 4. Por isso que a resposta é a letra I. Beleza? A próxima. Acabando. 22. Uma livraria fez uma promoção para vender todos os 235 livros de determinado autor que tinha em estoque. 235 livros. Em 3 dias, todos os livros foram vendidos, de maneira que no primeiro dia foi vendido 1/4. Tá, então vamos fazer já aqui os 3 dias. Então, a gente tem primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E o total, que é 235. Total é 235. Cadê? Todos os livros foram vendidos de maneira que aqui, no primeiro dia, foi vendido 1/4 do total vendido nos outros 2 dias. 1/4. 1/4. Então, aqui foi vendido 1/4 do que foi vendido no dia 2, mais o dia 3. Um quarto, ou posso falar que foi 0,25 do dia 1, do dia 2, quer dizer, mais do dia 3 também. No dia aqui, ó, no segundo dia, foram vendidos 22 livros a mais do que o terceiro dia. Tá, então no
22 livros a mais que no terceiro dia. Então, no terceiro dia ele vendeu X, e no segundo dia ele vendeu a mesma quantidade do terceiro, só que com mais 22. Beleza. Então, a partir daqui, já dá para resolver já. Eu tenho que somar todos os dias, né? Então, se eu somar aqui, ó, 235 é o que deu no dia 1, mais o dia 2, mais o dia 3. Então, vamos fazer essa equaçãozinha aqui. No dia 1. No dia 1, vou colocar aqui 235 vai ser igual ao dia 1, que é 0,25, vezes o dia 2. Quanto que é o meu dia 2? X mais 22. Mais o dia 3. Quanto que é o dia 3? X. Então, tudo isso daqui é só o meu dia 1. Aí o dia 2, mais o dia 2, que é X mais 22, mais o dia 3, que é X. Esse daqui é meu dia 2, esse daqui é meu dia 3. Isso. Isso. Então, aqui, vamos resolver aqui primeiro essa multiplicação. Não, vamos resolver aqui. Deixa eu copiar aqui primeiro. 235 é igual a... O que está dentro do... Primeiro vai ser o que está dentro do parênteses. 0,25 vezes x com x, 2x. 2x mais 22. Mais x mais 22 mais x. Beleza. Agora 235 é igual. Aí agora sim, eu vou fazer essa multiplicação aqui. Então, 0,25 vezes 2x dá 0,5x. 0,25 vezes 22 vai dar 5,5. 5,5. Beleza. Mais x, mais 22, mais x. Agora aqui eu vou somar os que são os iguais. Então, meio x, 1x, 2x. Então, 2x e meio. 2,5x. Mais 0,5 mais 22. Vai dar 27,5. 27,5. Aí aqui eu vou passar o 27,5 para o lado de lá, né? Que tem um cara parecido com ele lá. Aí vai passar subtraindo. Então lá vai ficar 235 menos 27,5. Dá 207,5. 207,5 é igual a 2,5x. Aí agora eu passo esse 2,5 dividindo 207,5. Dá 83. Então, o x vale 83. Tá? Então, o x, na verdade, ele é o que foi vendido aqui no terceiro dia. 83. Pergunta pede o total de livros desse autor que foram vendidos no primeiro dia. Então, vamos colocar ele aqui no 83, aqui na conta aqui do primeiro dia. Cadê o primeiro dia? Aqui, ó, vamos usar essa... Aqui, ó, essa daqui é a equação do primeiro dia. Vamos substituir onde tem o x por 83. Então, 0,25 vezes um x aqui, então 83, mais 22, mais outro x aqui, 83.
somando esses caras aqui dentro, 0,25x vezes 188. 188. Fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, vai dar 47. Então, 47 é referente ao primeiro dia. Então, 47, letra A. Uhum. Certo. É. Conseguiu fazer essa daí? Dos livros? Não, dos livros, sim. Essa Essa daí do ciclista aí. Da deu para fazer também. distância total percorrida. Finalizando. Um ciclista percorreu certa distância em alguns dias e, após ter percorrido 330 quilômetros, ele trocou um dos pneus da bicicleta por um estepe, de maneira que, considerando os 3 pneus usados durante o trajeto, a média aritmética do número de quilômetros percorridos por pneu foi 400. A distância percorrida pelo pneu menos usado, ou seja, o que percorreu a menor distância, foi... Essa daqui conseguiu achar o resultado nessa? Essa deu 270. 270. Conseguiu aí, Rê? Fui de C também, Felipe, 270. O final eu não consegui. Beleza. No final não deu, Rê? Não entendi sua resposta. Não, o final não deu. Não, alguém perguntou alguma coisa também. No final não deu. Não, acho que o Emerson só falou que achou 270 também. Ah, sim. Acho que foi isso. Então, ó, aqui, 3 pneus usados durante o trajeto. Então, ele usou 3 pneus e a média aritmética dos pneus foi 400. Então, a gente sabe que ele percorreu 1.200. Então, a média vai ser os 3 pneus vezes a quantidade percorrida. Média não, né? Na verdade, aqui a gente está achando total. Então, total percorrido foram... Cada pneu percorreu uma média de 400, então ele percorreu um total de 1.200 quilômetros. Ele trocou um dos pneus da bicicleta por um estepe, de maneira que, considerando os 3 pneus usados, durante todo o trajeto, a média aritmética foi de 400. Não, calma aí. Um pouquinho antes aqui, ó. Um ciclista percorreu uma certa distância, alguns dias, e após ter percorrido 330, ele trocou um dos pneus. Tá, então aqui a gente tem o pneu 1. Vou colocar aqui os 3 pneus. Pneu 2, pneu 3. Então, o pneu 1 percorreu 330 quilômetros. Vamos falar que foi o pneu 1 aqui que percorreu 330 quilômetros. E aí ele trocou. Só que o outro, ele não fala que ele não trocou os dois, ele trocou um só. Então, quer dizer, vamos colocar aqui que o pneu 2 também percorreu aqueles 330 quilômetros. Só que esse pneu 2 ele vai continuar percorrendo ainda. Então, ou seja, até aqui, até na hora que ele fez essa primeira troca, né, a somatória dos pneus aí, ó, é 330 mais 330, dá 660. Né? $660. E aí a gente sabe aqui que ele percorreu no total de 1.200, né? Porque se ele percorreu 400 com 3 pneus, né? Então, 1.200. Ou seja, aqui a gente consegue achar quanto que falta ele percorrer.
né? Vai ser o 1.200 menos 660, e dá 540. Então aqui, ó, vamos apagar essa informação aqui de 330 aqui. Não, pode deixar essa informação aqui. Ou seja, quanto que os outros dois pneus percorreram agora? O pneu que ficou, que ele não trocou, mais o pneu que é o step. Os dois pneus juntos percorreram 540. Ou seja, se os dois pneus percorreram 540, eu vou dividir esse 540 por 2, que vai dar 270. Ou seja, só o terceiro pneu que ele colocou, que é o step, andou 270, e o pneu que já estava andou mais 270. Somando aqui dá 600. Então aqui a gente acha a quilometragem que cada pneu percorreu. Um pneu percorreu 330, aí ele trocou. Aí o que já estava já continuou com 330, e o outro pneu, o step, ele gastou só 270, e o pneu que continuou gastou mais 270 junto com o step, somando 600. Aí ele pergunta qual quilometragem que o pneu com menos distância percorreu, 270. Tá, faz sentido. Eu fui só nessa lógica assim, não fiz mais conta que isso. Eu fiz 4 pneus. 4 pneus? Então, foi uma pegadinha que eu percebi, mas quase que eu ia nessa também. Mas o meu deu 290. Eu falei, bom, só pode ser 270 por chute, mas acertar mesmo eu não sei. Porque eu acho que essa era a pegadinha, né? Quando ele fala ali que trocou o pneu, dá a impressão que você está trocando os dois pneus juntos, né? Então Nossa. você tem que se ligar nessa lógica que um pneu continua, então você vai somar com o valor daquele pneu que continuou. Olha, parabéns para o Unesp, viu? Que olha. Parabéns nessas duas últimas aqui. Não, essa daí eu entreguei para Deus. Eu já falei que ângulo não é comigo. Parabéns nessas duas últimas aqui, ó. Falar para você a verdade, ó. Eu odeio, eu tô perdendo medo quando vem essas questões com raiz, viu? Falei, nossa, vai ter a fórmula do lado do quadrado, esquece. Porque quando tem. Porque agora eu tô vendo aqui que às vezes ela coloca raiz na resposta, mas você não precisa fazer muita conta com raiz, não. Na verdade, ela está simplificando sua vida e não ter que tirar a raiz quadrada. Você já tem um ranço mental já. Mas então, uma dessa no concurso aí pode existir, porque vai tomar o tempo todo da prova aí, quase. É enorme a conta. A vontade que dá é de fazer raiz, aí você faz a raiz, aí começa a quebrar todos os números. E o bom, assim, a gente sabendo, conhecendo a VUNESP, ela não fica quebrando muitos números. Então, quando tá dando número muito quebrado, você volta atrás e começa de novo, que provavelmente não é esse o caminho. Uma ou outra, mas é muito difícil VUNESP trabalhar com números quebrados. Viu? Mas nunca diga nunca. Então, é só uma dica, não uma regra. Né? Vamos lá. 3 triângulos isósceles possuem lados em comum, conforme mostra a figura, em que as linhas tracejadas representam alturas de 6 centímetros e o triângulo de maior área está destacado. Então, esse daqui, esse triângulo aqui eu vou chamar ele de A, esse de B e esse de C. Né? Então, o triângulo de maior área está destacado. Então, o triângulo C é o que tem a maior área. Se a menor área entre os triângulos é 12, então, ó, menor área está na cara aqui, que é o triângulo A. Então, aqui a área dele, área é igual a 12 centímetros quadrados. O triângulo de maior área tem, tá? Então, aqui ele está perguntando quanto que é a área desse triângulo cinza aqui. Aí, o que ele dá de informação? Que a altura, todas essas alturas são iguais. Elas valem 6, né? Beleza, então...
Então, a gente vai começar a trabalhar pelo triângulo que a gente tem maior quantidade de informações, que é o triângulo A. Né? Então, o triângulo A, a gente tem a área e a gente tem a altura. Então, vamos para a fórmula da área mesmo. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Área, a gente tem que é 12. A base, a gente não tem, continua aqui a incógnita. A altura, a gente tem que é 6, que dá no enunciado, dividido por 2. Aí eu passo 2 para lá, dá 24. 6 vezes B. Eu passo 6 dividindo no 24, vai dar 4. Então, meu B vale 4. Meu B aqui é esse cara aqui, ó. Meu B é igual a 4. Aí, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Agora a gente tem que ir para o triângulo que está mais próximo dele ali, que é o B, né? E aí a gente tem que usar a informação que a gente já achou no triângulo A para transportar para o triângulo B. Que no caso a informação é essa daqui, ó. Essas duas informações aqui, elas vão ser iguais, tanto para o A quanto para o B, né? Só que essa daqui eu não achei ainda nessa conta. Então, como que eu vou achar ela? Hipotenusa, né? Eu vou dividir meu triângulo no meio aqui, ó. Então, agora eu vou ficar com esse triângulo vermelho aqui. Vou ficar com esse triângulo vermelho aqui. Por quê? Porque eu tenho a altura, né? Então, eu sei que o H aqui vale 6. Eu tenho aqui esse cateto aqui, que ele é a metade, né? Então, ele é 2. E aí eu vou conseguir achar a hipotenusa, né? Hipotenusa que está oposto ao ângulo reto aqui. Então, agora a gente vai para a fórmula da hipotenusa. Que é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A, que é a minha hipotenusa. Então, eu não tenho ela, continuo com A ao quadrado. O B, aí aqui, ó, o B e o C são os catetos. Você pode usar qualquer um. Só a hipotenusa, que é regra, tem que ser o primeiro aqui antes do igual. O B é... um é 2 ao quadrado, outro é 6 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 4 mais 6 vezes 6, 36. A ao quadrado é igual a 40. A é igual a raiz de 40. Chegou na primeira raiz. Até aí tudo muito bonitinho. Beleza. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que a gente achou aqui que a base do triângulo B, né? A base aqui, ó, de vermelho. A base, ela tem uma medida de raiz de 40. E aí a altura é 6. Aí eu vou ter que fazer a mesma coisa, né? Vou ter que pegar um lado aqui do triângulo B, que conecta aqui com o triângulo C. Então, mas não pode ir direto, porque se ele tem um lado comum, a base ali do pintado já é raiz de 40, não é? Isso, a base é raiz de 40. Só que aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai ter que fazer a continha do... Aqui onde? Na linha vermelha? Não tô vendo seu mouse. Hã? Não tô vendo seu mouse. Aqui Não, onde? não tô com o mouse. Ó, a gente vai ter que fazer vai ter que fazer o triângulo retângulo aqui. Por que vai calcular esse? Porque ele já tá falando que a base em comum é igual. Não, a gente não sabe quanto que é a base do C. A altura que é igual, né? Alturas são iguais para todos, mas a base do C, do triângulo C, que é essa daqui, deixa eu pintar de uma outra cor Quando ele diferente. fala assim, ó, 3 triângulos isósceles possuem lados em comum. Sim, ela possui lados incomuns, por exemplo, ele possui... Vai dizer que é em comum não é igual? Não, possuem lados incomuns significa que eles estão conectados ali, mas não que são na mesma medida. Foi aí que eu errei, tá. Então, a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui para o triângulo B.
triângulo B a gente vai ter que cortar aqui no meio, né? Então, aqui a gente achou que esse lado inteiro aqui, a base, é 40. Então, como que eu vou dividir esse raiz de 40 aí para ficar... Como que eu posso dividir essa raiz de 40? Raiz de 40 dividido por 2. Não, a gente pode simplificar, né? Aqui, ó, vamos Raiz de simplificar ela aqui. Aqui, ó, dentro da raiz, 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10, não é? Isso daqui é a mesma coisa. Então, eu posso usar essa expressão aqui para simplificar essa raiz. Ou seja, como eu tenho aqui um valor que eu consigo fatorar, né, que é o 4, o 4 eu consigo tirar ele da raiz, né, porque o 4 tirando da raiz dá 2, né, porque 2 vezes 2 é 4, raiz de 4 é 2. Então, eu consigo simplificar ele dessa forma aqui. 2 raiz de 10 é a mesma coisa que raiz de 40. Tá? É a mesma coisa, só está escrita de uma outra forma. E aí, fica mais fácil, porque ó, se eu tenho 2 raízes de 10, eu preciso de metade desse valor. Ó, aqui esse raiz de 40 é a mesma coisa que 2 raízes de 10. Então, agora eu preciso de metade desse valor. Se eu tenho 2 raízes de 10, metade desse valor é raiz de 10. Ou seja, ó, só essa parte verde aqui é raiz de 10. Aqui em cima também é uma outra raiz de 10. Raiz de 10. Somando, eu tenho 2 raízes de 10. 2 vezes raiz de 10, tá? Então é isso. Então a gente vai trabalhar com esse valor aqui de raiz de 10 agora, nesse próximo triângulo aqui, ó. Que é o que está conectado com o lado cinza. Então, pegando esse triângulo aqui, vamos transportar ele para cá, para limpar a área ali, ó. Um lado dele aqui vale raiz de 10. O outro lado aqui é a altura, que vale 6. E aqui agora eu vou achar minha hipotenusa, que eu vou chamar de A. Então, vamos agora voltar para a fórmula da hipotenusa. A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. A ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. A ao quadrado é igual... Ó, tá vendo que aqui agora eu tenho raiz de 10 elevado ao quadrado? Eu consigo cancelar elas, né? Então, eu vou ficar só... O 10 vai sair da raiz agora. Mais 6 vezes 6, 36. A ao quadrado é igual a 46. Beleza, chegamos aqui. Não, chegamos aqui não. A é igual... Como está ao quadrado, então agora passo para cá. A é igual a 46. Então, quem que é o A aqui? O A, ele é a base aqui, né? Ele é a base desse triângulo aqui, é a raiz de 46. Então, agora a gente consegue fazer a área, calcular a área do triângulo cinza. Então, vamos voltar para a fórmula da área. A área é igual a base vezes a altura ao quadrado. A área eu não tenho, é o que eu estou procurando. A base é raiz de 46. A base é raiz de 46, que é esse valor que eu achei aqui. A altura é 6 dividido por 2. Aí aqui, eu posso simplificar aqui, né? Divido aqui por 2, vai sobrar 3 aqui em cima. A área é igual a 46 vezes 3. Ou 3 vezes raiz de 46. Tanto faz, né? Raiz de 46 vezes 3 ou 3 vezes raiz de 46. Que é a resposta na letra E. Ele pensou o meu erro. Eu fui direto na C, porque eu fui no negócio do lado, e se você fizer direto, dá 3 raiz de 40. Mas esse é mais fácil do que parece, né? Na verdade. Não, esse aí tá mais fácil que o de baixo, com certeza.
Mas você não consegue afirmar que essas medidas. né? Você não consegue afirmar que essas medidas são as mesmas se ele não der. Diferente daqui, né? Tem um risquinho, né? Aqui tem essa sinalização na matemática, né? Que sempre, assim, ó, se tem um pauzinho, é a mesma medida onde tem um pauzinho. Às vezes você vai ter uma figura lá que tem 2 pauzinhos, significa que aí ele está afirmando que esses 2 lados têm a mesma medida. Mas se não der isso, não pode afirmar. A mesma coisa do ângulo reto. Você pode ver lá um triângulo assim, mas se ele não colocar um sinalzinho de ângulo reto, você não pode afirmar que não venta ali. Né? Tem essas coisinhas na matemática aí que é padronizada para não ter esse problema aí. Bora para a última, então. Bora. E aí, o que vocês acharam aí? Conseguiram a última? Muito ângulo, né, para achar, né? Faltou um. Em um triângulo ABC, o ponto M divide o lado AB em 2 partes de mesma medida. Então, triângulo ABC, ponto M divide na mesma medida. E os pontos P e Q, então o ponto P e o Q, estão sobre os lados desse triângulo, de modo que o MP é igual ao MQ, que é igual ao MA. Tá? Então é isso. É onde ele colocou os pontinhos são iguais, conforme mostra a figura. Aí ele pergunta, a medida do ângulo beta, que é esse ângulo que está aqui no cantinho, é de quanto? E aí ele só deu aqui o complemento, que é o 30 desse lado, aqui 24, aqui 140. Beleza. Então aqui para resolver essa daqui, a gente vai precisar conhecer algumas propriedades do triângulo, né? Que, primeiro, que é a soma dos ângulos internos, né? Então, quando a gente está falando de triângulo, qualquer tipo de triângulo, qualquer forma de triângulo, a soma dos ângulos internos vai ser 180. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o triângulo ABC. Então, a soma dos ângulos vai ter que dar 180. Né? Então, aqui, ó, aqui eu tenho o ângulo Azinho, o ângulo Bzinho, e esse ângulo aqui total, que é o Czinho. Então, A mais B mais C é igual a 180. Outra propriedade que a gente precisa saber aqui também, que é quando for um quadrado, um quadrilátero, né? A soma dos ângulos internos vai ser igual a 360. Tá? Então, essa informação a gente vai usar ela mais para frente. Tá. E o triângulo isósceles, né? Que aqui ele fala aqui que são triângulos isósceles. São triângulos que têm pelo menos 2 das suas 3 medidas são iguais, né? Então, ou seja, esses triângulos aqui, né? Tanto esse triângulo AQM quanto esse triângulo PMB, eles são triângulos isósceles, né? Por quê? Porque ele tem 2 medidas iguais. Aqui também, ó, tem 2 medidas iguais. E aí, quando eles são esse tipo de triângulo, a base desses triângulos, né? Ela vai ter dois ângulos iguais. Ou seja, ó, desse triângulo aqui de baixo, ó, o MPB, qual que é a base dele? Aqui embaixo, é aqui, ó. É aqui, a base dele é aqui. Ou seja, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Tá? Então, esses 2 ângulos são iguais. Tá? Vamos colocar esse sinalzinho aqui para mostrar que esses ângulos são iguais. E ó, no triângulo AQM, onde é a base? A base é essa daqui. Né? A gente tem os 2 lados iguais aqui em cima. E a base é essa oposta aqui, ou seja, esse ângulo A e esse ângulo aqui
são iguais. Tá? Então, essa daqui é uma característica do triângulo isósceles. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, gente, deixa eu apagar um pouco dessa coisa aqui, senão eu não consigo explicar o restante. O ângulo que eu cheguei não tem alternativa. Eu cheguei em 49. Ó, então, beleza. Então, aqui ó, a gente tem que o ângulo... Então, a gente tem aqui que... Aqui onde eu estava com meus ângulos... A, B e C, né? A, B e C é igual a 180. Peraí, pode acabar. A, B e C. Aí o C aqui eu vou substituir, ó. Onde tem C aqui, eu vou substituir por essa informação aqui, ó. Beta mais 30. A mais B mais... Onde tem o C, eu vou colocar beta mais 30. Que é igual a 180. Aí aqui eu passo 30 para cá. Então vai ficar A mais B mais beta. É igual a 30 passo subtraindo 180. Então, 150. Beleza, aí eu vou guardar essa informação aí. Aí aqui... o P e o Q agora. Então, agora aqui a gente tem que... aqui uma outra propriedade que a gente tem que saber também aqui quando a gente está trabalhando com ângulos, né? Que é quando a gente está falando assim, ó, de um ângulo, por exemplo, aqui, ó, na parte P do desenho. Quando é uma linha reta assim, aqui é 180 graus, né? Aqui é 180 graus. Ou seja, desse lado aqui, onde eu tenho o meu ângulo Bzinho, que é igual a esse Bzinho aqui, né? Que eu expliquei por que os dois são iguais, né? Então aqui eu também tenho um Bzinho, desse lado aqui. E esse outro lado aqui vale quanto? 180 menos esse Bzinho, né? Esse lado aqui vale isso. E lá em cima, aqui ó, na linha Q, a mesma coisa, né? Eu falei aqui que esse lado aqui da linha Q, deixa eu fazer em vermelho também, que lá em cima está em vermelho. Esse ângulo aqui ele é igual àquele ângulo lá de cima, né? Por causa dessa característica do triângulo isósceles, né? Que a base tem os dois lados iguais. Então, sempre o ângulo diferente vai ser o do vértice, que é o da outra ponta. Então, aqui, no ponto Q, eu tenho A. Então, quanto que vai ser o meu restante aqui? Aqui vale 180. Então, esse restante aqui, ele é 180 menos A. 180 menos o A. Beleza. Beleza. Então, aqui eu identifiquei todos os ângulos que tinha dentro desse quadrilátero aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse quadrilátero Q, quer dizer, C, Q, M, P. Então, tá vendo esse quadrilátero aqui que está em amarelo? Eu identifiquei todos os ângulos, todas as pontas deles, né? Coloquei valores. E aí, agora a gente vem com a volta para essa informação que eu falei aqui, ó, que o quadrilátero, a soma dos ângulos do quadrilátero tem que dar 360. Então, agora vamos somar todos os ângulos aqui internos, igualar eles com 360, tá? Então, vamos lá, começar aqui por... Alguém levantou a mão, acho que alguém quer fazer alguma pergunta. Oi, pode falar. Zalgadis Leave, pode falar. Pode ligar o áudio ou mandar a mensagem, pode falar.
Se quiser falar, pode falar. Ou apertou por engano. Mas pode falar aí, não precisa levantar a mão, não. Pode falar no meio aí que eu falo. Deu para entender aqui como é que eu identifiquei esses ângulos aqui até agora? Deu. Mas, ó, aquele beta com 30, não, eu não posso já tirar do 180? Não. Assim. Beta com 30, fazer o que com ele? Então, assim, ó, por ângulo ser muito grande, o 30 com 14, eu não posso tirar do 180 para achar aquele pequenininho, P menos B? É verdade, aí já dá para fazer, né? Não, Então, é que às vezes, quando é obtus ângulo, que é ângulo maior, daí não sei se dá para usar, entendeu? dá para fazer. Se tem dois ângulos, você tem que achar o terceiro. Daria para fazer. Mas pode seguir, vamos seguir. Eu acho que Vamos, a gente uma fórmula assim é melhor. Não, mas a gente volta e faz o seu para ver se bate o valor. Uhum. No meu. Ó, então aqui eu vou fazer agora aqui a soma de todos esses ângulos que eu encontrei aqui, né? Então vamos começar aqui. Então, esse ângulo aqui, ó. Primeiro ângulozinho é esse daqui, ó. Tá? Que é o menos 180 menos A. 180 menos A. Mais o 24, mais o 14. Agora eu vou fazer esse outro ângulozinho aqui, que é 180 menos B, mais 180 menos B, mais 30 mais beta. Mais 30 mais beta. Isso. Tudo isso daqui tem que dar 360. Então, aqui, ó, 180 com 180 com 180, 360. 24 com 14. 60. 24 com 14 dá 38. Mais 38. Mais 30. Deu 428. 128. Menos A. Menos B. Mais beta. É igual a 360. Aí eu vou passar o 428 menos 360. Vai dar 68. Menos A menos B mais beta é igual a menos 68. Eu vou passar o deixar o beta aqui, passar o 68 para o lado do beta, ele vai vir positivo. Vou passar o A e o B para o outro lado, eles vão ficar positivo também. Vai inverter o sinal. Então, A mais B é igual a beta mais 68. Beta mais 68. Então, agora eu vou voltar nessa fórmula aqui, ó. A mais B mais beta é igual a 150. E vou substituir. Ó, eu acho o A mais B vale B mais beta mais 68. Então, eu vou tirar o A mais B e colocar o que eu achei aqui, que é o beta mais 68. No lugar dele. Beta mais 68 mais beta igual a 150. Aí aqui eu vou ter 2 beta. Vou passar os 160
Vou passar o 68 já para lá, subtraindo 150, dá 82. Divido 82 por 2 beta, vou achar que beta vale 41. Que é a letra D. Agora vamos ver se dá para achar já por esse triângulo aqui. Então, aqui por esse triângulo a gente colocaria... seria 30 mais 14 mais valor X é igual a 180, né? E dá 44 mais X é igual a 180. Passo 44 para lá, vai dar 180 menos 44. 136. 136. Então, aqui seria 136. Será que foi isso aqui mesmo que a gente achou? Vou fazer as contas aqui de novo para ver. Então, lá aqui dá 24 com 14 dá 38. 38 mais aqui embaixo 136 mais o 30 mais o beta mais 180 menos A. 180 menos A, que é igual a 360. Vou somar aqui na calculadora, vai mais rápido. 136 mais 30 mais 38 mais 180, 384. 384 mais beta menos A é igual a 360. Mais beta menos A igual a 360 menos 384. 384 menos 360, 24. 24 negativo. Menos 384, é. Então, ficaria com esse valor aqui. Beta, não precisa de mais aqui. Beta menos A é igual a 24. Beta menos A é igual a 24. É, porque o A dá 65, dá certo. Eu fui subindo, sabe? De dentro, eu fui subindo. O A. Agora eu fiz a conta certa. Onde que você achou que o A deu 65? Ali no Azinho. É 65 no Azinho, e o que é o 180 menos A é 115. É, dá certo também. É que eu fiquei gravado o dia que você ensinou. É que eu fiz a conta errada. Então, eu tô vendo que eu tô com problemas na conta mentais. Mas é a regra do triângulo, né? Se é um triângulo, então você vai somar... A minha dúvida é por ele ser um ângulo grande, 180. esse P, o de dentro, né? O 30 com 14, mesmo ele sendo um ângulo, os ângulos, se dá, ainda a soma tem que dar um 180, entendeu? Minha dúvida é essa. Sim. Não, você vai pela forma, né? Não importa se é um outros ângulo, não importa como. Você vai pela forma da figura. Se é um triângulo, né? Se tem 3 lados, é um triângulo. Uhum. Então vai ser 180. Então... Agora, esse daqui de cima aqui que a gente pintou de amarelo aquela hora lá, ele deu 4 lados, né? Aí já virou. Aí já é 360. O trapézio podia usar essa mesma propriedade do quadrado. Tá. Legal. Muito obrigada por Beleza? tudo, por todas as explicações de todas as aulas, Felipe. Show de bola. Beleza, então, gente. Então, a gente encerra aqui a parte de matemática. Deixa eu só parar a gravação aqui. Vai ter alguma revisão? Uma pré